Que a graça e a paz de Deus acompanhem todos neste dia e, claro, ao longo da semana. Bem-vindos! Hoje a gente mergulha num tema, olha, fascinante da escatologia. Como vai ser a adoração durante o milênio? A nossa referência principal aqui é o capítulo 30 do Manual de Escatologia do Dwight Pentecost. É uma obra bem conhecida, né? Com certeza é um clássico. E o foco hoje vai ser especialmente naquela visão do templo, sabe? Aquela que o profeta Ezequiel descreveu. É um ponto que, vamos combinar, acende uns debates teológicos bem intensos. Bota intenso nisso. Muitos detalhes, muitas interpretações. Exato. Ok, então vamos tentar desempacotar isso, né? A nossa missão aqui é entender o que o Pentecoste apresenta sobre essa futura era de adoração, sempre com base nas fontes que ele usa. E logo de cá, uma coisa que chama atenção na visão de Ezequiel são as medidas. Ele usa o côvado, né? Mas não é um côvado qualquer. Não mesmo. O Pentecoste explica bem isso. Ele cita Ezequiel 40, versículo 5 e 43, versículo 13. O texto especifica um côvado e um palmo. Isso, segundo a análise dele, seria o côvado maior, de 4 palmos. Dá mais ou menos uns 36 centímetros. 36 centímetros. E qual a implicação disso na prática? Então, a implicação é tremenda. Se a gente usar essa medida, a cana que Ezequiel usa para medir teria uns 2,5 metros, mais ou menos. Certo. Aí, a região sagrada, aquele terreno separado para Deus, seria um quadrado com, pasme, 55 quilômetros de lado. 55 quilômetros. É muita coisa. Muita coisa. A gente está falando de uma área de mais de 3.000 quilômetros quadrados. É gigantesco. Difícil até de visualizar. O que isso sugere, essa escala toda? Olha, o que é fascinante aqui é essa grandeza toda, né? O Pentecoste ressalta que essa escala monumental, ela aponta para um centro de governo e adoração, assim, de proporções enormes, sabe? Algo sem precedentes na Terra durante o milênio. Não é só um templo isolado, então. De jeito nenhum. É um complexo central para o reino. Tem até uns cálculos, dependendo de qual côvado se usa exatamente, que sugerem uma área de tipo 80 quilômetros de lado. E isso se conecta com a ideia da expansão das fronteiras de Israel nesse tempo, né? A própria medida já meio que grita, olha, isso aqui é importante, é central. Entendi. E no coração disso tudo, claro, está o templo. Ezequiel descreve ele em detalhes impressionantes, ali nos capítulos 40 a 46. Mas como interpretar essa visão? É para ser literal? É simbólico? O Pentecoste ele dá uma olhada nas interpretações históricas, né? Citando um James M. Gray. Isso. Ele menciona algumas visões que, tentaram encaixar a descrição de Ezequiel lá no passado, sabe? Ou como uma memória do Templo de Salomão, ou então como o templo que foi construído depois do exílio na Babilônia. E funciona. Então, essas interpretações acabam esbarrando em muitas inconsistências. Os detalhes simplesmente não batem perfeitamente com nenhum templo que já existiu. A descrição de Ezequiel é única. Certo. E as visões que veem o templo como algo que não foi construído, ou talvez só um símbolo? Também são problemáticas, pela análise que o Pentecoste apresenta. A ideia de ser um templo ideal, que nunca saiu do papel. Bom, aí fica a pergunta, por que Deus daria uma profecia tão detalhada de algo que não ia acontecer? Meio estranho, né? Verdade. E a visão de que seria só um símbolo para a igreja hoje? Essa tem dificuldade em explicar o porquê de tantos detalhes arquitetônicos específicos. E principalmente porque faltam elementos centrais da fé cristã nesse simbolismo todo. Fica meio vago, né? Então, qual a conclusão que o Pentecostés parece favorecer? Para onde ele aponta? Seguindo a linha do Gray e usando argumentos bem fortes de um estudioso chamado Gay Bellin, a conclusão que ele apresenta como a mais consistente é a literal. Literal mesmo. Literal, quer dizer, Ezequiel estaria descrevendo um templo real, físico, que vai ser construído lá na Palestina durante o futuro reino milenar de Cristo. E quais são os argumentos para isso? O Guy Bellin, citado por Pentecoste, levanta pontos cruciais. Por exemplo,
a glória de Deus, a Shekinah, aquela presença visível, né? Ezequiel viu ela saindo do templo antigo. Mas na visão dele, ela volta especificamente para este templo. Isso está lá em Ezequiel 43. E isso não aconteceu no templo pós-exílio. Não aconteceu. Essa é a questão. Além disso, a ausência de um sumo sacerdote como era antes, e aquele rio milagroso que sai do templo em Ezequiel 47, tudo isso aponta para algo futuro, algo diferente. Ok, um templo literal futuro. Agora sim, aqui a coisa fica realmente interessante. Os detalhes desse lugar, onde ele vai ficar, como ele vai ser... Primeiro, a localização. Já é uma mudança e tanto. As fontes que Pentecoste usa indicam que ele não vai ser construído na mesma colina de Jerusalém, onde ficavam os templos antigos. Não? Onde então? Vai ficar num monte bem alto, que Deus vai preparar especialmente para isso. Tem umas passagens em Isaías 2 e Miqueias 4 que sugerem isso, e vai ser bem no centro daquela região sagrada gigante que a gente falou, separado da cidade. Uau! Separado da cidade. E a estrutura em si? Pelo que você disse, Ezequiel detalha bastante, né? Parece uma planta baixa. Exato, é incrivelmente detalhado em Ezequiel 40 e 41. Pensa assim, tem um muro externo grande, depois um pátio exterior, onde o povo vai poder se reunir. Esse pátio tem portões enormes, leste, norte e sul, e várias câmaras ao redor. Certo. E depois desse pátio? Depois, subindo mais uns degraus, tem o pátio interior. Esse já é mais restrito para os sacerdotes. Ele também tem seus portões, alinhados com os de fora, e ali ficam as mesas para preparar os sacrifícios. E bem no centro, um grande altar. E o prédio principal do templo, o santuário mesmo? Ele segue uma sequência. Primeiro, um alpendre, tipo um vestíbulo, depois o lugar santo. E ali dentro, curiosamente, o único móvel que Ezequiel descreve é uma mesa de madeira. Só uma mesa de madeira? Só. E por fim, o Santo dos Santos, um cubo perfeito. Além disso, tem estruturas laterais, com câmaras em vários andares. É um complexo grande, todo revestido de madeira, com decorações entalhadas de palmeiras e querubins. Bem majestoso. Você mencionou essa mesa de madeira como o único móvel lá dentro. Isso me chamou a atenção. O que está faltando se a gente comparar com o tabernáculo ou o Templo de Salomão? Ah, essa é uma observação crucial. Porque as omissões aqui são tão importantes quanto o que está presente, sabe? Tipo o quê? Tipo, não tem menção nenhuma da Arca da Aliança. A arca? Nenhuma. Nem do propiciatório, que era a tampa da arca, nem das tábuas da lei dentro dela, nem daquele véu grosso que separava o Santo dos Santos. Nossa. E mais, nem dos querubins sobre a arca, nem do candelabro de ouro, nem da mesa dos pães da proposição. Todos aqueles itens super icônicos do Antigo Testamento simplesmente não aparecem na descrição de Ezequiel. Isso é muito significativo. Demais. Sinaliza claramente que não é só uma cópia do passado, é uma nova ordem mesmo. Entendi. Além da estrutura física, a profecia fala de outros elementos importantes, certo? O que mais tem ali? Com certeza. Tem a descrição do trono de Deus, que é associado ao templo, Ezequiel 43, versículo 7. Isso indica que ali vai ser o centro da autoridade divina na Terra. O altar central também é descrito com muito detalhe. E, claro, tem o famoso Rio da Vida. Ah, sim. O rio de Ezequiel 47. Exatamente. Aquele que brota debaixo do templo, corre para o leste, vai curando as águas salgadas do Mar Morto e faz a vida florescer por todo lado, com árvores que dão fruto o ano todo e folhas que servem para remédio. É uma imagem muito poderosa de restauração, né? Sem dúvida. Com toda essa descrição, essa estrutura imponente, esse rio, qual seria então o propósito desse templo milenar? Se a gente tentar conectar isso tudo num quadro maior, o que a análise do Pentecostes, citando o Unger, sugere? O Unger, que o Pentecostes cita bastante nesse ponto, ele aponta alguns propósitos centrais. Primeiro, o templo seria uma demonstração viva, clara da santidade de Deus, uma resposta definitiva à idolatria que marcou tanto a história de Israel, né? Faz sentido.
uma demonstração visível. Todos. Seria a morada terrena da glória divina. Deus mesmo diz lá em Ezequiel 43,7 algo como: "Este é o lugar do meu trono, onde eu vou habitar no meio dos filhos de Israel para sempre." O templo é literalmente a casa de Deus na terra durante o milênio. A casa de Deus na terra, uau! E além de ser a morada de Deus e demonstrar a santidade dele, Os outros propósitos se conectam a isso. Terceiro, ele serviria para manter viva a memória do sacrifício de Cristo, e a gente já vai ter que falar mais sobre isso porque é polêmico. com certeza, Quarto, sendo o lugar do trono de Deus, ele seria o centro visível do governo divino sobre o mundo todo. E quinto, através daquele rio que cura, ele simbolizaria a vitória sobre a maldição do pecado e a restauração completa da criação. ok, essa ideia de manter viva a memória do sacrifício, isso nos leva direto ao ponto talvez mais complicado dessa discussão toda, né? A descrição de sacrifícios de animais com sangue e tudo sendo oferecidos nesse templo. Isso está em Ezequiel 43 a 46, Zacarias 14 e Isaías 56. Exatamente. Como conciliar isso com o Novo Testamento? Especialmente a carta aos Hebreus, que fala tanto que o sacrifício de Cristo na cruz foi único, foi final e tornou esses sacrifícios do Antigo Testamento obsoletos. Isso levanta uma questão importante mesmo. E é, de fato, uma das maiores críticas que o pessoal faz contra essa interpretação literal pré-milenarista. O Pentecoste até reconhece isso, citando um crítico chamado Hollis. A pergunta no ar é: isso não seria um retrocesso? Voltar para rituais que, parecem ter perdido sentido? Exato. Como que os defensores da visão literal, como o Pentacons apresenta, respondem a isso? Eles estão dizendo que a lei de Moisés vai voltar? Não, de forma alguma. A resposta que o Pentacon traz, se baseando em vários estudiosos pré-milenaristas, é que o cumprimento das promessas que Deus fez lá para Abraão, para Davi, sobre a terra de Israel, isso não exige que a aliança mosaica inteira seja restaurada. Aquela aliança era um sistema mais, digamos, temporal, condicional. Então o sistema de Ezequiel não é igual ao de Moisés. Tem semelhança sim, tem altar, tem sangue, tem tipos de ofertas parecidas, tem sacerdotes da linhagem de Arão, embora especificamente os filhos de Zadok, tem festas como a Páscoa, tabernáculos, mas, e aqui está o ponto-chave, tem diferenças fundamentais que indicam que é uma nova ordem, e não simplesmente a volta da antiga. Que diferenças são essas? As mais cruciais. São várias. A gente já falou das mudanças, né? Nas dimensões, na localização, na falta daqueles móveis super importantes. Outra mudança bem significativa é no sacerdócio. Como assim? O serviço principal no altar fica restrito aos filhos de Zadok. É uma linhagem específica dentro dos levitas. Os outros levitas têm funções mais secundárias. E Ezequiel 44 explica que isso é uma consequência de falhas deles no passado. Entendi, uma restrição. E as anulações? O que ficou de fora? As omissões são gritantes. A gente já falou, sem arca, sem propiciatório, sem o véu principal separando tudo. Mas também, sem sumo sacerdote como era antes, sem a festa de Pentecostes, sem o dia da expiação, o Yom Kippur, que era central. Sem o dia da expiação. Sem. E sem o sacrifício diário da tarde. A própria seleção das ofertas que continuam e a ênfase nelas é diferente. Nossa, são muitas ausências importantes. E, finalmente, tem os acréscimos, coisas que não existiam antes. A glória divina morando ali visível e permanentemente. O rio de água viva. Uma distribuição totalmente nova e ideal da terra para as tribos de Israel. Aquela figura misteriosa do príncipe, com funções bem específicas, e até um nome novo para a cidade de Jerusalém. Jeová Shammah. Jeová Shammah, o que significa? Significa o Senhor está ali. Bem direto, né? Tudo isso junto aponta para algo novo, não para uma simples restauração do antigo. Você mencionou de novo essa figura do príncipe. Quem seria ele? Ezequiel dá bastante destaque para ele nos capítulos 45 e 46. Sim, é uma figura que intriga muita gente. Ele tem uma posição de honra associada ao portão oriental
Ele representa o povo, trazendo ofertas, participa da adoração, mas claramente não é o Messias, não é Cristo reinando. Por que não? Porque o texto diz que ele mesmo oferece sacrifícios pelos seus próprios pecados, está lá em Ezequiel 45, 22. E também é descrito como tendo filhos, em Ezequiel 46, 16. Isso indica que ele é um humano. Então quem ele poderia ser? O Pentecostes, citando outros estudiosos, sugere que ele atua como um intermediário, sabe? Um representante terreno do governo de Cristo. Uma possibilidade que a fonte levanta é que seja o rei Davi, ressuscitado, servindo como um vice-regente sob o rei Messias. Isso cumpriria outras profecias também. Ele parece incorporar aquele aspecto de realeza sacerdotal de Cristo, da ordem de Melquisedeque, mas de uma forma representativa ali na Terra. Interessante essa ideia do Davi ressuscitado. Então, juntando tudo isso, o que tudo isso significa? Se não é a lei de Moisés voltando, qual o propósito final desses sacrifícios com sangue no milênio? Para que eles servem? Aí a gente chega no ponto central da resposta pré-mileniarista que o Pentecostes está expondo. O argumento-chave é: esses sacrifícios não são expiatórios. Não são para tirar pecado. Não. O propósito deles não é obter perdão ou salvação. A fonte até cita Hebreus 10, versículo 4, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. O argumento é que, na verdade, nem os sacrifícios do Antigo Testamento removiam pecados por si só. Eles eram tipos, eram sombras que apontavam para o sacrifício perfeito de Cristo que ainda viria. Ok, entendi. Mas se não são para tirar pecados, para que servem então? Qual a função deles? Eles seriam memoriais, comemorativos. Memoriais. Como assim? Pensa assim, hoje a ceia do Senhor é um memorial, certo? A gente olha para trás, para a cruz de Cristo. Esses sacrifícios no milênio, segundo essa visão, também olhariam para trás, para a obra completa de Cristo na cruz. Só que seria uma forma divinamente ordenada para aquele tempo específico e para aquele povo específico Israel restaurado na sua terra. Como se fosse a ceia do Senhor deles, mas com sacrifícios. É uma analogia que o Pentecoste usa citando Gaibelen e Safiro. A ceia é o nosso memorial hoje, os sacrifícios seriam o memorial divinamente instituído para Israel no reino milenar. Um outro autor citado, Woolley, resume bem: o valor do sacrifício sempre esteve em apontar para Cristo, seja olhando para frente, em antecipação no Antigo Testamento, seja olhando para trás, em retrospectiva, no milênio. Um memorial. Confesso que a ideia ainda soa um pouco estranha, né? Para quem está acostumado a pensar que os sacrifícios acabaram com Cristo. Como o Pentecoste lida com essa sensação de ser algo meio ultrapassado, ou até contraditório com a carta aos Hebreus? É uma objeção muito comum, sim, e a resposta que ele apresenta se baseia muito naquilo que os teólogos chamam de distinção dispensacional. Dispensacional. O que é isso, basicamente? Basicamente, é reconhecer que Deus tem planos e formas de lidar diferentes em épocas diferentes e com grupos diferentes. Nesse caso, um plano para Israel, que é um povo terreno, nacional, com promessas ligadas à terra, a um reino visível, e um plano para a igreja, que é um corpo espiritual, celestial, formado por judeus e gentios. E como isso responde à objeção sobre Hebreus? A ideia é que a carta aos Hebreus estaria falando primariamente para a nossa realidade, a da igreja na era atual. Ela enfatiza a superioridade e a finalidade de Cristo sobre o sistema mosaico para nós. Já Ezequiel estaria descrevendo a ordem de adoração que Deus vai estabelecer para Israel restaurado no futuro, já debaixo da nova aliança, aquela prometida a Israel, lá em Jeremias 31. E essa nova ordem não é idêntica à ordem mosaica antiga. Entendi. São contextos diferentes, públicos diferentes. Exatamente. E outras objeções são respondidas nessa linha. Por exemplo, a ideia de que isso negaria a unidade em Cristo que Paulo fala em Efésios 2. A resposta é que a unidade espiritual que temos na igreja agora não impede que Deus restaure distinções funcionais ou nacionais para a bênção no futuro reino terreno.
E a questão do espaço físico para um templo tão gigante. Isso eles ligam às mudanças topográficas que a Bíblia prevê para aquele tempo, como em Zacarias 14, que fala que o Monte das Oliveiras vai se dividir, haveria espaço. E o príncipe não entra em conflito com Cristo sendo o rei supremo? Não necessariamente. Cristo é o rei supremo, claro, mas o príncipe atuaria como um representante, um vice-regente terreno. Deus já usou representantes antes, né? Pensa nos apóstolos julgando as tribos, como Jesus falou em Mateus 19. Então a ideia não é que seja um retrocesso, mas sim uma forma única, divinamente ordenada por Deus, para manifestar a glória dele e a obra de Cristo na Terra durante aqueles 1000 anos. Certo. E a salvação individual nesse período? Se os sacrifícios são só memoriais, como as pessoas vão ser salvas? Qual a base? Nisso o Pentecostes até é bem claro, reafirmando o que é central. A base da salvação vai ser a mesma de sempre, a graça de Deus através da fé na obra consumada de Cristo. Isso é o coração da nova aliança que vai estar em pleno vigor para Israel naquele tempo, como Jeremias 31 promete. Perdão dos pecados, um coração novo, o Espírito Santo habitando neles. Então é pela fé, como sempre foi. Exatamente. A apropriação dessa salvação continua sendo pela fé, como Hebreus 11 diz, como foi com Abraão. Os sacrifícios seriam, então, uma expressão dessa fé e da obediência a Deus dentro daquela estrutura de adoração específica que ele vai estabelecer para o milênio. Não seriam o meio para alcançar a salvação, mas uma resposta à salvação já recebida pela fé em Cristo. Entendido. Então, fé em Cristo como a base única de salvação e os sacrifícios como um memorial divinamente ordenado para aquele contexto específico do milênio, com Israel restaurado na Terra. Faz mais sentido agora. Exatamente. É isso que a análise do Pentecoste busca mostrar. Que a visão detalhada de Ezequiel aponta, sim, para um cumprimento futuro e literal na era do milênio, mas não é uma volta ao judaísmo antigo. É uma ordem nova, única, de adoração aqui na Terra, centrada na presença da glória de Deus e servindo como um memorial constante da obra redentora de Cristo, algo que Deus instituiu especificamente para aquele período. Ufa, bastante coisa para processar. Muita coisa. E essa exploração toda nos deixa com uma questão bem intrigante para a gente pensar, né? Que já serve de ponte para o próximo assunto que o Pentecoste trata no livro dele. Qual seria? Se a gente vai ter essa estrutura de adoração e governo aqui na Terra, centrada nesse templo, com pessoas, judeus e gentios, vivendo normalmente em corpos mortais, naturais, como vai ser a interação deles com os outros habitantes do reino? Outros habitantes? Quem? Os santos, da era da Igreja, do Antigo Testamento, aqueles que já vão estar lá com corpos glorificados, ressuscitados ou que foram transladados, reinando com Cristo. Como esses dois grupos, os mortais e os glorificados, vão coexistir, como eles vão se relacionar, quais vão ser as esferas de atuação de cada um nesse reino milenar. Nossa, é uma dinâmica fascinante mesmo e bem complexa de imaginar. Mortais e imortais convivendo no mesmo reino. Como será isso? Bom, essa é uma pergunta excelente para a gente continuar na nossa próxima conversa. Vamos seguir investigando, mergulhando em mais conteúdo do Manual de Escatologia de Dwight Pentecost. Por hoje, é isso. Que Deus abençoe a todos.